Meu nome é César, eu sou presidente do fã-clube Star Trekkers. Hoje nós estamos aqui para fazer um painel, apresentação para vocês, falando um pouco da influência da ficção científica na realidade. Nós vamos passar por várias coisas aqui, nossos dois palestrantes, o Fernando Fernandes e o Fernando Afonso. Eles vão falar, inclusive, de toda a parte que influenciou a realidade que nós temos hoje, passando desde os foguetes interplanetários previstos lá por Júlio Verne, até os dias atuais, onde a gente tem os famosos smartphones, tablets e tudo mais. Vou deixar aqui um pouco com a palavra para o Fernando Fernandes se apresentar também, e a seguir o Fernando Afonso. Por favor. Olá, alô, alô. Olá. Alô, alô. Parece que estamos com um probleminha aqui. Vamos passar o meu microfone para ele. Alô, alô. Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Fernando Fernandes. Eu sou médico psiquiatra. Sou professor de física, também aficionado por ficção científica, realidade fantástica e membro aqui do fã-clube Star Trekkers. E o legal dessa palestra aqui é mostrar o seguinte, o quanto que a ficção científica não só influenciou, mas o quanto que a ficção científica gerou a realidade que a gente vive hoje. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver que muita coisa que a gente vive hoje foi gerada, né? Foi criada na ficção científica. E muitos dos grandes empreendedores e visionários que a gente admira hoje se inspiraram na ficção científica. Então, a ficção científica, na verdade, ela não prevê o futuro, ela gera o futuro. Tudo bem, gente? Eu sou o Capitão Fernando aqui do fã-clube Star Trekkers. Eu falo alto, então acho que vocês se fuderam comigo hoje, né? Brincadeira, gente, ó, eu sou advogado, eu sou administrador e eu sou professor de ética, tá? A gente desenvolveu essa palestra exatamente como isso que o Fernandes falou. Agora, nos próximos 40 minutos, nós vamos provar para vocês que a ficção científica não preveu porcaria nenhuma. A ficção científica foi o que inspirou as pessoas que construíram a realidade de hoje a fazer, tá? Por quê? Porque elas tiraram as ideias disso. Então a gente vai fazendo uma forma de debate, quem já tiver visto isso, tá? A nossa palestra a gente alterou um pouquinho e vamos deixar vocês fazerem perguntas ao final, tudo bem? Ó, a gente tem muito material para passar, então os comentários vão ser um pouco rápidos a cada tema, tudo bem? Nós vamos deixar ao final de vocês, assim que der tempo, para vocês poderem fazer as perguntas que acharem pertinentes e até, inclusive, nós vamos estar à disposição logo depois da palestra para isso também. Bom, no começo temos Júlio Verne, lá nos idos do século XIX, falando alguma coisa nos seus livros, onde inspirou um pouco das viagens interplanetárias. Deixo aqui o Fernando Fernandes falando um pouquinho sobre isso. Manda ver, Fernando. Século XIX é o início do que se convencionou chamar de ficção científica na literatura, né? A primeira obra de ficção científica, vocês têm ideia de qual é considerada hoje como grande marco? Frankenstein, né? Que foi escrito pela Mary Shelley, né? Uma moça, se eu não me engano, tinha 18 anos quando ela escreveu. Então é uma coisa impressionante. E desde o século XIX, a ficção já inspira grandes cientistas. Como a gente pode ver nesse quadro que está aqui. Algum de vocês tem ideia de quem são esses três caras? Dá uma olhada aqui, né? Um russo, um americano e um alemão. Trabalhando numa época, no mesmo tema, eles trabalhavam numa época que eles não conseguiam se comunicar. Alguém tem uma ideia do trabalho que eles faziam? Fernando, você tem uma ideia? Qual que é o trabalho que eles faziam? Eles fizeram YouTube, né? Facebook, tenho certeza que eles usavam o Facebook para isso. Gente, esses três usaram de inspiração um livro de Júlio Verne para fazer o trabalho deles com foguetes. Esses são, na verdade, passa o próximo slide, Fê. Sabe, eu acho que a gente tem que trocar de lugar com vocês, sabe? Por causa que está muito longe o coisa. Não, você fica lá. Muito bem.
Esses três caras são os considerados os pais da astronáutica moderna. Toda a tecnologia de foguetes que levou o homem à Lua, por exemplo, a base veio desses três caras aqui. Um russo, um alemão, um americano. Os três declararam que a influência principal deles veio da ficção científica de Júlio Verne, que era francês. O curioso é que hoje é muito fácil a gente se comunicar, mas imagina, essa palestra a gente deu aqui há 4 anos já, aqui na Campus Party, né? E eu não tinha a mínima ideia do que era esse evento. Eu falei para o Fernando, vamos entrar na internet e vamos ver o que é essa Campus Party. Aí eu entrei no grupo de vocês, né, da Campus Party, ali, ó, Grupo Campus Party Brasil. Aí eu me deparei com esse post. Gente, estou aqui no banheiro e acabou o papel. Alguém me ajuda? Aí o outro ali, ó, tá perguntando se vai ter coisa grátis. Oh, que banheiro, brother, aquele gente boa ali, ó. PQP. O negócio é o seguinte, o cara tá no banheiro, aí usa via satélite, né? Vai para antena de distribuição via satélite, vem para o celular de vocês que estão aqui dentro, vocês podem socorrê-lo no banheiro. E todo mundo acha engraçado porque todo mundo já passou um aperto desse uma vez na vida. Olha como a comunicação é fácil hoje em dia, né? O cara nem conhece vocês, mas ele está num aperto no banheiro, ele pode acioná-los, alguém vai ver, vai socorrer. Naquela época a comunicação não era tão fácil assim. Mas mesmo assim, de alguma forma, quase que mágica, 3 caras em 3 países diferentes tiveram acesso à mesma obra e se inspiraram para a tecnologia nessa mesma obra, né? Que é da Terra à Lua. Então eu acho que esse é o primeiro grande exemplo de inspiração. E o foguete por estágio, que foi o que possibilitou viagens distantes com os foguetes, foi o que possibilitou lançamentos de maior distância, já foi previsto numa obra do Júlio Verne, que na verdade não é da Terra à Lua, mas uma outra obra que previu o foguete por estágio. Então eu acho que esse é o primeiro grande exemplo de inspiração. E esse exemplo, eu repito, é uma coisa meio mágica, porque hoje em dia é assim, cara, você viu uma série que você gosta, você viu uma obra que você gosta, o negócio viraliza, o negócio espalha, se for bom, todo mundo vai consumir. Naquela época não era bem assim. Naquela época o nerd tinha que garimpar mesmo para achar as coisas. Agora você imagina aqueles 3 caras em 3 países diferentes, encontraram um cara de um 4º país, muito possivelmente tendo que ler numa língua diferente da língua natal deles e se inspiraram para a produção científica. Então eu acho isso, da minha opinião, fascinante. Esse é o primeiro grande exemplo do quê? Da ficção científica produzindo, inspirando a realidade. A seguir a gente tem o tricorder. Ele aparece pela primeira vez em Star Trek. O tricorder não, comunicador, desculpe. O comunicador aparece primeira vez em Star Trek. Naquela época vocês tinham que lembrar um pouquinho que os telefones eram discados. Eu acho que a pessoa aqui, quando a gente fala vai discar para alguém, a maioria nem sabe o que é discar. Não, acho que quem tem menos de 20 anos não sabe o que significa. A expressão cair a ficha, tem gente que não sabe, hein? Pois é, cair a ficha. Alguém sabe o que é cair a ficha? Mas tem gente que não sabe o que Mas muita gente não sabe. É um orelhão onde você colocava uma ficha que você ligava. É assim, a gente tinha assim, a hora que a pessoa atendia do outro lado, a ficha caía. Aí começava a valer a ligação, né? Tem gente que não. Vocês têm que pegar, gente, quando os escritores de ficção científica, e principalmente lá de Jornada das Estrelas, eles foram imaginar, essa era a tecnologia da época. Então, só de você imaginar uma pessoa com um aparelho de comunicação na sua mão, que podia pegar distâncias absurdas, gente, isso aqui era ligação física, aquilo é uma central antiga, certo? Se vocês devem ter assistido algum filme antigo, lá nos filmes noir, que tinha aqueles detetives lá da década de 50, ele pegava um telefone, a telefonista, para quem você quer ligar? Era isso daí, ela espetava o coisa para fazer a ligação. A nave era aquilo ali. Ó. Aí, gente, conforme a gente foi indo, esse modelo aqui de celular, ele ficou muito famoso nos anos 90. Esse modelo aqui da Motorola chamava StarTAC. TAC. Por quê? Por causa que ninguém quis pagar os direitos autorais para chamar ele de Star Trek na época. Não é zoeira, tá? Real. Mas a verdade é que tudo isso aqui foi inspirado pela invenção dessa pessoa aqui, o Dr. Martin Cooper. Esse é o cara que inventou o celular de verdade.
E em entrevista dada, certo? Nesse documentário aqui da Discovery Channel chamado How Technology Changed the World, ele falou que se inspirou na ficção científica. Então, a pessoa que criou, tá, o primeiro celular, tudo bem? Tá aí o primeiro celular na mão dele. Ele falou, eu me inspirei em Jornada nas Estrelas. Então, não é um chute que a gente está dando, é o cara que inventou. Aliás, se vocês gostam de ter celular, pode agradecer esse cara. É, por consequência, agradecer a Jornada nas Estrelas. Então, parabéns para ele, tudo bem? Para nós, por tabela. Aqui nós temos o quê? Nada mais é que um sensor médico. Isso também derivou muita coisa para a gente agora que nós temos. O sensor era usado na série Jornada nas Estrelas para identificar o tipo de doença ou ferimento que a pessoa tinha. Certo, Fernando? Então, segue os slides, Fernando. Essa máquina que está aqui embaixo é o protótipo da máquina de ressonância magnética, né? E se seguir no próximo slide, a gente tem um outro cara que confessa que a inspiração dele veio também de Star Trek, né? A radiografia, ela é muito boa. A radiografia a gente consegue enxergar dentro do corpo humano muita coisa, mas também a gente não consegue enxergar muita coisa. A principal máquina que a gente tem hoje, que é a mais cara, mas é a melhor, para a gente enxergar muitas patologias em todas as áreas da medicina, é a ressonância magnética. E esse cara falou que a grande inspiração dele também veio de Star Trek, né? Inclusive, a máquina de ressonância magnética a gente conhece por um túnel. Dentro desse túnel tem vários sensores, como esses, transdutores, como esse aqui, né? E até o formato desse transdutor foi inspirado no tricorder médico, né? Aquele aparelhinho que o Fernando mandou para vocês. Então, esse é um outro caso. Dentro lá da máquina de ressonância, tem vários desse aqui. Cada um desses, ele se inspirou num desse. Então, olha só, a gente já falou de duas coisas que a gente usa. Uma coisa que pode ter salvado a vida de vocês, ou pode ter ajudado a diagnosticar alguma doença que vocês tenham, que é a ressonância. Uma coisa que a gente usa todo dia, que é o celular. Ambas foram inspiradas na ficção científica, em especial em Star Trek, né? Fernando adora falar o seguinte, então, se alguém foi salvo na tua família ou você mesmo por um diagnóstico feito rapidamente pela ressonância magnética, pode agradecer também Star Trek. Aqui nós temos um outro modelo de tricorder, que é uma evolução exatamente daquilo que ele tinha feito, né? Um pouco mais evoluído, e ele avança também nos diagnósticos médicos. Agora, o curioso é que a Qualcomm é uma empresa que alguns de vocês conhecem. Quando lançou o celular no Brasil, tinha celular da Qualcomm. Hoje em dia eu não vejo por aí, mas muita da tecnologia que a gente usa nas marcas de celulares usam chips da Qualcomm, tecnologias da Qualcomm. E a Qualcomm lançou um concurso bastante interessante. Pegou algumas doenças importantes em medicina com bastante morbidade. Por exemplo, diabetes. Diabetes é uma doença silenciosa. Muita gente tem diabetes. Tem o rim afetado, o coração afetado, a retina afetada e nem sabe que tem diabetes. Quando descobre, muitas vezes já tem sequelas da doença. É uma doença que muitas vezes aparece de maneira silenciosa. Seria muito legal poder detectar essa doença facilmente, anos antes, né, dela causar alguma sequela. Outra doença que parece totalmente inofensiva, mas que no velhinho pode causar um estrago muito grande, infecção urinária. Muitas vezes no velhinho aparece despercebida, né, a infecção urinária. Aí o velhinho muitas vezes começa a delirar, começa a passar mal, fala, nossa, o vô tá ficando demente, o vô tadinho, tá fraco da cabeça. Quando vai ver, começou tudo numa infecção urinária, né? E aí, segue em frente, a Qualcomm fez um desafio de quem conseguiria montar um tricorder médico. Ela estabeleceu algumas metas para o tricorder e ofereceu um prêmio fabuloso. E se eu não me engano, foi em maio do ano passado, veio o vencedor, o grupo vencedor. Num evento que eu acho que vocês iam gostar muito de participar, um evento tal qual esse, um evento de tecnologia, e foi anunciado o vencedor. Então, esse aqui é o tricorder verdadeiro, existe hoje. Então, curioso isso, né?
a tecnologia que é usada pelos médicos em Star Trek criou ressonância magnética. E o tricorder médico inspirou um concurso que gerou um tricorder verdadeiro, que é capaz de diagnosticar, ou no mínimo levantar a suspeita de uma série de doenças. Que eu me lembro, no mínimo, diabetes, infecção urinária e infecção da garganta. Muita criancinha, às vezes, não sabe, bebezinho, não sabe dizer que está com dor, está chorando, é infecção da garganta. Então, ouvido também, né? Tinha também na identificação do ouvido também. Tá aí, o tricorder hoje é realidade, então. Aqui nós temos o quê? Os primórdios do tablet. Aí eu vou deixar o Fernando falar um pouquinho dos primórdios do tablet. O que acontece, gente? Quando o Jornada das Estrelas foi criado, eles imaginaram, gente, papel. Ninguém vai ter papel no futuro. Então, lá em 66, esse era o que o Kirk usava, tá? O Capitão Kirk usava para olhar os relatórios e passar e já mandava diretamente para o computador da nave. É claro que esse treco é gigante para o nosso atual. Esse é o de 66. Quando eles refizeram Jornada das Estrelas para o público atual nos anos 80, eles criaram esse aqui, que eles deram o nome de PAD. Sim, se você olhar um episódio de Jornada das Estrelas de 1987, você vai ver isso aqui, que é o nome, o famoso PAD. Eventualmente, a nossa tecnologia criou esse aqui. Aliás, esse aqui é interessante por causa que a gente não conseguiu achar uma foto muito boa dos primórdios dos pads na nossa tecnologia de verdade. Então, esse aqui é uma foto do que tinha, que o Fernandes tinha, porque ele é médico, ele usava esse aqui, certo? Então, foi evoluindo até o ponto, certo? Que a coisa foi ficando mais avançada. Esse cara aqui, certo? Foi o que desenvolveu o primeiro Palm, que foi aquilo que a gente viu. Nesse documentário, como o Shatner mudou o mundo, ele fala que ele se inspirou, certo? Para desenvolver o Palm dele no de Jornada nas Estrelas. É o que eu acabei de falar que era. Esse é o meu, literalmente, é o meu que está em casa até hoje, né? O Palm, vocês não conhecem essa marca, mas é uma marca fabulosa, gente. A utilidade de um Palm como esse seria assim, olha, mais ou menos como a utilidade de um smartphone de primeira geração, o Galaxy 1. O Galaxy 1 era muito mais potente que um Palm desse. Esse foi, curiosamente, um aparelho de tecnologia que não foram engenheiros, não foram médicos usavam, né? E como eu sou médico, quando eu me formei, eu comprei um desse. Eu me formei em 2003. Sabe quanto eu paguei nesse Palm aí? R$850. Eu lembro até hoje de uma promoção. Era caríssimo isso. 2003, R$860. Era muito mais, viu? Era quase $800. Era pau a pau com $800. Então, preço aí. E o que a gente fazia? Lá tinha diagnósticos, resultados de exame, procedimentos médicos, estavam todos armazenados lá. O cara que criou a marca Palm se inspirou no... Sim, porque ele fala isso, gente, no documentário. Ele fala, eu me inspirei no Palm que tinha o Capitão Kirk. Aí, conforme os anos foram, o Palm virou, certo? Isso aqui, ó. A gente pode ver essa evolução da tecnologia, tá vendo? Que era os tablets, os pads. Só que a verdade é que esses caras fizeram isso em 2000, só que o Jornada das Estrelas fez nos anos 80, certo? A gente já tinha isso. Vocês estão vendo ali, né? O professor Xavier, né? Professor Xavier, né, seus viados? Né? Certo? Mas a gente já... Certo? Mas vocês estão vendo, aquela foto ali é de 89. E vocês podem ver que é a mesma coisa que está na mão dele, certo? Tanto que o nome, quando o Steve Jobs foi fazer, ele deu o nome de iPad. Mas já chamavam isso aqui de pad em Jornada das Estrelas nos anos 80. Essa é uma curiosidade. O nome pad vem de Star Trek na década de 80, né? O iPad foi uma cópia até do nome, no caso. Aqui nós temos um holograma. Isso aqui vocês esquecem, aqui está errado. Aqui apareceu por engano. Na realidade, nós temos aqui os hologramas que também foram mais ou menos já previstos ou imaginados lá nos idos do século XIX. Nós temos aí alguma coisa também de Jules Verne, que é Jules Verne, né?
E aí eu vou deixar os nossos dois. Na verdade, principais. o que acontece, gente? Esse livro aqui, que está no título original dele, tá? A tradução seria O Castelo do Capitão. É a primeira vez que a gente acha na história da humanidade a descrição do que seria uma projeção holográfica. Eventualmente, todo mundo acha, e não é zoeira, que foi Star Wars que colocou o primeiro holograma em tela. Mas não foi. Foi esse filme aqui, vocês estão vendo, chamado Planeta Proibido, de 56, que vocês estão vendo ali a projeção holográfica, tudo bem? Então, na verdade, você tem que o holograma, certo? Foi inspirado pela ficção científica e lá por um dos pais da ficção científica, que foi o Júlio Verne, certo? E o que nós temos hoje? Gente, isso é um holograma real. Isso é uma sensação pop japonesa, tá? Ela dá show, isso enche de gente e é um holograma de um anime. Isso é o que nós temos hoje. Então, quer dizer, a ideia do holograma veio da ficção científica. E aí a gente tem isso mexendo no mundo de hoje. Inclusive, no final do ano passado, nas eleições francesas, um candidato francês, ele fez 3 comícios ao vivo em 3 lugares diferentes, usando um holograma. E nenhum dos 3 soube quem era o oficial, quem era o pessoa mesmo. E, na realidade, nenhum dos 3 ele estava presente. Eles estavam no estúdio transmitindo para os 3 comícios ao vivo, para você ver como evoluiu. Eu vejo alguns jovens achando assim, que o mundo começou nos anos 2000, né? Mas eu, particularmente, eu fico fascinado quando eu vejo a origem daquelas coisas que eu curto hoje. Então, no século XIX, que a gente pensando nisso, né? No século XIX não tinha TV, né? Nem TV elétrica tinha, né? E os caras pensando nisso. Eu, particularmente, eu fico fascinado e isso estimula a gente a pesquisar mais um pouco a história das coisas que a gente curte hoje, né? Essa ideia que você falou. E aqui nós temos uma coisa que muita gente nem sabe o que é. Isso é o famoso disquete. Tudo começou com um disquete maior, que era grandão, com a enormidade de 500K. 500K, não é mega, 500K. Depois passou para 3 mega. Não, esse aqui acho que tinha 1,4, esse aqui acho que tinha 800K, um negócio assim. E tudo isso veio de onde? Vocês terem uma ideia como era nos primórdios, quando eu montei meus primeiros PCs, que eu era técnico, a gente ia instalar o Windows, aqui, ó. Sabe quantos eram desses para instalar o Windows? Era 15, nossa, era o Windows 3.1. O 3.1 tinha 18. 3.1. 3.0 tinha 15, 13, um negócio assim. E você perdia um, acabou, hein? A questão, gente, é que os primórdios da tecnologia foi o que inspirou isso aqui que está na minha mão, gente. Isso aqui que está na minha mão, o pendrive, foi eles diminuindo o disquete, até virar isso aqui. Até a gente poder carregar um banco de dados inimaginável para a época que foi criado. Gente, isso aqui tem o quê? Esse aqui é de 16 GB. 16 GB. O meu primeiro PC, em 91, não tinha nem perto de 500 mega. E eu tenho 16 GB no meu bolso. Então, a tecnologia foi evoluindo para criar o que nós temos hoje. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar, porque eu sou analista de sistemas há 29 anos, não parece, eu sou novo pra caramba. Quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalhei, ela é uma empresa federal, ela tinha a enormidade de depósito, era um salão gigantesco lá que tinha 4 mega de armazenamento. 4 mega, era o top do top. Isso foi em 1989. E essas fotos aqui são da década de 60, se vocês repararam, não são fotos aqui da década de 80. São fotos da série Star Trek mesmo aqui. Aqui eu estou usando os disquetes do computador da nave aqui. Muito bem, gente. Agora eu vou passar para o próximo slide aqui. Isso aqui é o Android, tudo bem? Não o sistema operacional, tá? O Android... Tá, eu coloquei ali no grego, mas pelo visto deu uma sumidinha, foi mal, erro meu, tá bom, gente? A verdade é que a ideia de Android veio na Grécia, que seria o quê? O Andrios, que seria o ser humano, certo? Tá, tudo bem? E o que imita o ser humano. O Android, aqui eu não falo grego, gente, desculpa, tá?
e nem vou nunca falar grego na minha vida. Mas a questão é que os gregos preveram essa ideia de que uma coisa que imitaria o ser humano. Aí vai na ficção científica, esse aqui é o primeiro androide que a gente acha cinematográfico, tá? Esse aqui é o famoso androide do filme Metrópolis, o primeiro grande filme de ficção científica, ainda da era do cinema mudo, tudo bem? E aqui, então, para falar do trabalho dos androides, eu coloquei as famosas 3 leis da robótica do Isaac Asimov. Por quê? Por causa que nós estamos cada vez mais perto de fazer androides fantásticos. Olha um exemplo de um androide que nós temos hoje. Isso é um androide de hoje, gente. Isso é um androide. Vocês aqui vê gente que está construindo robô. Olha aonde foi essas ideias. E a gente viu essas coisas se acontecendo na ficção científica muito antes da gente poder trazer para a realidade. Bom, e aqui nós temos uma coisa bem legal que aqui dá para ver aqui no nosso amigo Fernando, que fala nada mais do que um fone de ouvido que comunica-se, uma coisa muito normal hoje em dia, né, Fernando? Isso é muito legal, né? Comunicação por Bluetooth, por exemplo, ou qualquer outra sem fio, né? Lá em Star Trek já existia. Aqui, ó. Aqui é a Tenente Uhura, da série clássica. Para quem viu os filmes recentes, né, que eles reviveram lá a tripulação da série clássica, ela aparece também. E o negócio é tão legal que o design do aparelho auricular dela, com o qual ela se comunicava, é tão moderno que no reboot que fizeram, colocaram o mesmo design dos anos 2000. Então isso aqui é um negócio legal pra caramba. Então essa tecnologia Bluetooth que hoje a gente pode desfrutar também teve inspiração lá na série clássica. Numa época, que nem o Fernando falou, numa época aqui, ó, aquele OVNI que vocês chamam, né? Cadê? Ali onde, aquele OVNI lá era um monte de senhores trocando os cabos. Numa época como aquela, imaginaram aqui uma comunicação sem fio. Muito interessante isso aí também. Gente, não é que existia fone de ouvido na época. É que você tinha um treco gigantesco na sua mão, tá? Mas muito bem, vamos para o próximo, gente. Essa aqui é a famosa arma de Jornada nas Estrelas. Isso é um phaser, é um rifle phaser, aqui deste lado. Mas a arma efetivamente era essa. Essa foi projetada, ela dispara um raio laser, e eles não usaram o nome laser, porque ele disparava uma coisa um pouco diferente, então colocaram o nome de phaser. Na verdade... na verdade, o que acontece, gente? Quando foi fazer o Jornada nas Estrelas, o Jornada nas Estrelas é uma série que tem uma ideia de não agressão. Tirando as séries de hoje, originalmente tinha uma ideia de não agressão, certo? E eles precisavam de alguma coisa que desse a emoção do bang bang, mas não que ferisse a pessoa. Então eles criaram a ideia dessa arma aqui que foi chamada de phaser. Nos anos 2000 e alguma coisinha que a memória me falha, o exército americano desenvolveu esse rifle aqui. É um rifle que atira um tipo de choque elétrico, tá? Que te desmaia sem ferir. Ele dá um choque no seu sistema à distância. Você não é um taser, tá, gente? Que te desmaia. Isso aqui não tem fiozinho. E aí o soldado americano, em teoria, conseguiria te desmaiar sem te machucar. E eles deram o nome disso aqui de rifle phaser. Esse é o nome oficial desse treco. Aí você fala, mas por que eu nunca vi um soldado com isso? Porque essa porra aí é milionária e você acha que é mais fácil dar para o quê? Um soldado? Um desse ou uma metralhadora? Sem contar a energia que ele consome. Na realidade, ele dava, acho que 1 ou 2 tiros e acabou. Imagina isso numa guerra, o cara dá um tiro, erra... A questão é que a tecnologia foi transformada para a realidade e eles usaram de novo o mesmo nome que tinha em Jornada nas Estrelas. Gente, agora a gente vai mudar um pouquinho a parte, vamos sair da tecnologia, por causa que o Jornada nas Estrelas não queria só falar de tecnologia, ele também queria mudar o mundo de outra maneira. Essa foto aí, hoje em dia não geraria impacto nenhum, mas na década de 60 gerou. E foi muito interessante, né? Porque a gente vê, por exemplo, olha, um americano, um oriental e um russo na mesma foto convivendo bem, né? Uma mulher negra numa posição de comando numa nave estelar. Então, isso aqui, hoje, passaria batido, passaria absolutamente tranquilo.
naquela época, a gente estava, por exemplo, para falar dos russos, a gente estava há poucos anos da crise dos mísseis em Cuba, que foi o que chegou mais perto de um holocausto nuclear. Aqui, gente, vocês têm que entender que a realidade mundial, quando o Jonas Santos foi criado em 64, era isso aqui. Era disputas de nação, tá? As pessoas tentando se matar de verdade. Se você era de outro país, não tinha esse negócio de aceitação social, você era o inimigo. Jornada das Estrelas pegou isso aqui e fez isso. Tá? Repente, então, olha, as pessoas que cresceram vendo Jornada das Estrelas como eu, elas não se chocam vendo coisas como isso, porque nós crescemos tendo essa ideia de que nós temos que somos iguais. Não existe essa diferenciação étnica e racial. Em especial, com relação aos russos, o negócio foi muito tenso, porque poucos anos antes houve a crise dos mísseis. Para quem não sabe, né, a União Soviética estava deslocando o míssil nuclear para Cuba e dali poderia atingir toda a costa leste dos Estados Unidos. Era louco, na década de 80, o pessoal na Flórida todos tinham um bunker no fundo do quintal, construíam um bunker. Filmes que faziam sucesso, você lembra? The Day After, Apocalipse. Ah, não, sim. A gente ficava já imaginando como eles seria estavam em plena guerra do Strangelove, né? Famoso filme do Peter Sellers, né? É basicamente sobre uma guerra nuclear. E todo mundo apostava que iríamos ter uma guerra nuclear. Aí vai. Quando a ficção científica, com filmes como Exterminador do Futuro, chegaram a prever um futuro apocalíptico, as pessoas, nós aqui, vocês, começaram a pensar, mas espera aí, realmente temos que apoiar a construção de armas nucleares? E você pode ver uma guinada na história a partir dos anos 70. Agora, com relação ao oriental, o que tem de diferente um oriental na nave, né? Tem diferente uma coisa que é bem interessante. Primeiro, a posição que ele tinha na nave, que era de piloto. Aí você pergunta, tá bom, o que tem um oriental de piloto, Fernando? Põe aí. Gente, o que acontece, gente? Aqui no Brasil não, mas lá nos Estados Unidos, mesmo jeito que a gente faz a piadinha que português é burro, eles falam que nipônico não sabe dirigir. É sério, é a piadinha que tem nos Estados Unidos. Se você é nipônico, você não sabe dirigir. É piadinha babaca, é piadinha babaca. Então sabe o que o criador da série de Jonas fez, Gene Roddenberry? Colocou um oriental como o melhor piloto da galáxia, para parar com piada babaca. Mas não era só isso não, né? Porque se for pro próximo slide... Inclusive, tem que se lembrar exatamente o que está nesse slide, né? A Segunda Guerra Mundial, ela tinha acabado há pouco mais de 20 anos. Ela estava ainda muito presente na história americana. E a guerra da Coreia, né? A Guerra da Coreia. A guerra que acabou determinando essa fronteira aqui entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, tinha acontecido também muito recente. Aliás, o próprio ator, George Takei, que é aquele nipônico que vocês viram, um dos maiores ativistas pelos direitos nipônicos no mundo, ele cresceu num campo de concentração americano, tá? Por quê? Por causa que na época da Segunda Guerra, os orientais foram separados da população americana por medo de espionagem. Que eles são muito bons para falar, né? Os americanos adoram falar dos campos de concentração nazistas, mas eles não falam que eles fizeram a mesma coisa nos Estados Unidos, né? E, para quem não sabe, no Brasil também teve. Quando o Brasil entrou na guerra, também teve campo de concentração. Essa é uma coisa que passa batido na história do Brasil. Porque a história é sempre dos vencedores, né? Foi na Serra aqui, foi em São Paulo. Na Serra teve campo, não era um campo nazista, mas era um gueto onde os orientais... Mas não desviando muito, né? Voltando ao nosso coisa. Vamos lá que ainda temos mais coisa para falar, gente. Vamos falar do que todo mundo quer que a gente fale, a famosa Tenente Uhura, né? A Tenente Uhura, ela estava numa ponte, numa época que os negros americanos brigavam pelos direitos de igualdade. Todo mundo fala que existiu o apartheid na África do Sul, mas os Estados Unidos eram um apartheid mais ou menos escondido. Vai, Fernando. Alguém... Volta um aí, Fernando. Volta um. Vai um para frente. Só para não ter spoiler. Alguém sabe quem é essa mulher aqui? Eu já dei o spoiler. Já deu. Rosa Parks, né? Clica lá. O caso dessa mulher ficou famoso porque os ônibus nos Estados Unidos eram separados. Metade era para branco, metade era para negro, e negro não sentava no lugar de branco e vice-versa, né? E ela estava sentada no lugar que era destinado a branco, e quando solicitada a levantar, ela não levantou.
foi presa e gerou esse caso que ficou famoso nos Estados Unidos, o caso Rosa Parks. Aqui é uma foto dela com Martin Luther King, né? Para quem não conhece, Martin Luther King foi o maior ativista antirracista dos Estados Unidos. Ali é uma foto Da Rosa Parks. da Rosa Parks, né, recebendo uma congratulação do presidente americano, né? Isso tudo para a gente falar que em Star Trek a Uhura pensou em sair, né? Na verdade, o que acontece, gente? Ela sentia que o personagem dela não estava sendo muito bem aproveitado. Até um dia que o Martin Luther King, querendo visitar Jornada das Estrelas, foi conversar com ela. Que ele queria conhecer ela, certo? E aí, ela confidenciou ele que ela ia deixar a série ao final da primeira temporada. E ele falou não. Ele interferiu e falou, esse é o único programa de TV que eu deixo os meus filhos assistirem. A Michelle, ela tinha uma carreira como cantora já, e ela tinha um papel que não era dos principais na série. Mas, conversando com Martin Luther King, ele convenceu ela a fazer a terceira e última temporada da série clássica. E aí ela acabou entrando para a história de uma maneira que ela não imaginava, né, Fernando? Olha, além dela ter ido para o espaço de verdade, como vocês estão vendo nessa foto, tudo bem? Fazendo assim, né? Esse aqui é o que é interessante. Ela protagonizou em um dos episódios da terceira temporada o primeiro beijo interracial, não do cinema, mas da TV americana. E ela isso tá no Guinness, viu, gente? Pode procurar, isso tá no Guinness. Inclusive foi por acaso, né? Ela conta que foi meio por acaso. Não era para sair um beijo, mas na realidade o nosso amigo pegador aqui decidiu dar uma... É mais ou menos isso. Gente, o que aconteceu é que o diretor não queria gravar essa cena de maneira alguma, certo? Então eles decidiram gravar a cena de duas maneiras. Uma, o William Shatner beijaria a Uhura. No outro, ele não beijaria. E aí, então, o ator, William Shatner, aquele que está beijando ela nessa foto, tá? Sabendo que os caras não iam levar ao ar a cena que foi o beijo, ele fez o que? Ele estragou os takes da cena que ele não beijava. Quando não estava olhando, ele mostrava a língua para a câmera, ele assoprava para a câmera, ele cruzava os olhos, para eles só terem takes dele beijando ela. E dessa maneira, a Jornada das Estrelas entrou para a história. Essa história tem no Google. Ficou o episódio da sabotagem da cena do beijo. É bem interessante. Exatamente. Gente, nosso tempo está esgotando aqui. Nós tínhamos até o Whoopi Goldberg aqui aparecendo também. Essa fãzaça de Star Trek. Fãzaça. Vocês não viveram o auge do sucesso dela. Nos anos 80, o filme dela bombava, a gente se divertia pra caramba vendo o filme dela. E ela fala que ela deve a carreira dela no cinema pela inspiração de ter visto a personagem Uhura. Gente, porque o que acontece? Ela era criança, ela viu a Tenente Uhura na televisão e ela falou pra mãe, uma personagem negra na TV, e ela não é a cozinheira. Então ela falou, se tem, eu também consigo. E ela chegou a ganhar Oscar, gente. E mais tarde, sabe o que ela foi fazer? Jornada nas Estrelas. Olha ali o professor Xavier de novo. Essa história é engraçada, porque ela foi procurar, quando ela soube que estavam fazendo a nova geração, na década de 80, ela falou, eu tenho que participar de algum jeito. Ela foi procurar lá a direção, falou assim, não dá. Primeiro que a gente não tem como te pagar, você é uma super estrela. Segundo que você ia ofuscar todos os personagens. Ela falou, não tem problema. Vocês me pagam quanto vocês quiserem e me dá um papel totalmente secundário. E no fim ela fez um papel totalmente amável, criaram um cenário que era um bar da nave e ela simplesmente atendia as pessoas e aconselhava. Ela virou meio que uma conselheira, um personagem adorável. Mas isso é uma atriz. Vamos para o mundo real? Gente, essa aqui é a doutora Mae Jemison. Essa é a primeira mulher negra a ir para o espaço. E você sabe o que ela é? Fã de Jornada nas Estrelas. Isso é uma cena real de um episódio de Jornada nas Estrelas que ela participou. É fictícia a cena, mas é real do episódio. Vocês entenderam? Ela participou dessa cena, vocês podem ver ela abraçando, porque ela também era criança, ela viu a Uhura no espaço e ela falou, eu vou pro espaço. E ela foi, e ela não tem o mínimo problema de falar para quem for que ela se inspirou na Tenente Uhura. E ali você vê a astronauta de verdade que foi pro espaço abraçando a atriz. E quando ela fez essa cena, eles não conseguiam gravar porque ela não conseguia parar de chorar de ver a Nichelle Nichols do lado dela.
Bom, como vocês podem ver, a ficção científica inspira a realidade não só em termos tecnológicos, como também em termos sociais. Né? Isso é o que nós buscamos no nosso fã-clube, onde a gente faz doações de sangue 2 vezes ao ano, arrecada fundos para... César, tem tudo isso depois. Vamos lá, gente. Isso aqui, ó, muita gente vem pra gente perguntar. Star Wars é melhor que Star Trek, Star Trek é melhor que Star Wars, Battlestar Galactica é melhor. Para de ser criança! Para de ser babaca! Cara, não interessa, isso é coisa de gente mesquinha. Ai, o meu é melhor que o seu, meu time de futebol faz mais gol, minha cidade é melhor. Para de ser idiota, essa não é a verdade que jornalistas quer. Enquanto a gente continuar falando o meu é melhor que seu, a gente vai continuar sendo essa racinha presa nesse planeta. Vocês viram que ele fica um pouco alterado quando ele começa a falar desse tipo. Mas não faz mal pra ninguém, não. Mas tudo bem. Ele me cortou. Agora eu vou deixar ele falar. Fala. É por causa que tudo isso tem slide. Não, eu sei, é que ela está dizendo que o nosso tempo está acabando. Foi por isso que eu estou tentando avançar. Muito bem, gente. Você pode achar Jornada das Estrelas em várias coisas, tá, da atualidade, por causa que inspirou muita coisa do entretenimento de hoje. É difícil encontrar algo em ficção científica e realidade fantástica que não faça uma referência a Star Trek. Vide o último episódio da maior, acho que da série de mais sucesso de realidade fantástica hoje, que é Black Mirror. Black Mirror. O primeiro episódio da 4ª temporada é uma referência e uma homenagem. O SS Callister. Isso, gente. E a gente também quer falar um pouquinho do fã-clube. O fã-clube é o que eu comecei a falar agora há pouco. Mas Sim. tudo bem, vou repetir, para vocês ficarem bem gravados. Nós temos várias coisas, várias participações. Na Campus Party é a nossa 4ª participação. Como eu disse anteriormente, nós fazemos vários eventos ao ano. Dentre esses eventos, a gente faz 2 campanhas de doação de sangue. No final do ano, a gente faz a campanha do Natal dos Velhinhos, onde a gente arrecada fundos e gêneros de primeira necessidade. Vocês podem dizer assim, mas por que dos velhinhos? Porque todo mundo faz das crianças e todo mundo esquece dos idosos e nós vamos chegar lá um dia. Então, muitos idosos por aí, vocês não sabem a necessidade que eles passam e nós decidimos pegar isso daí e fazer uma caridade para eles, levando o espírito de Star Trek. Você tem aqui o nosso Capitão Kirk, junto com o Para vocês verem que não tem rivalidade, a gente faz ação em conjunto, gente. Isso é tudo besteira, tá? Então, gente, vocês podem ver, ó, a gente faz grupos avançados para ir em eventos, tá? A gente participa, tem canal no YouTube, tem tudo isso aí para vocês verem. Tem agora que vai ter agora, se vocês estão interessados em ver nosso trabalho, nós fazemos anualmente, tá? Um coquetel do fã-clube Star Trekkers, com comidas e bebidas inspiradas na série de ficção científica, como se você estivesse dentro da série. Você tem as nossas mídias sociais? Senão fala com o pessoal, né? Essas comidas aí, elas são inspiradas na série, mas são comidas bem terráqueas, tá? Tá aí, gente. Ó, visita lá o canal do YouTube, gente. Se inscreve no canal, curte a página, segue Nós temos gente. ali o nosso amigo Luiz, ele está com todos os cartõezinhos. Tem Levanta cartõezinhos. a mão aí, Luiz, apareça para o público. Ele está ali de azul, ele tem cartão do nosso fã-clube para todo mundo, com todas as nossas mídias sociais. A gente vai distribuir para quem tiver interessante. E vamos abrir para alguma pergunta, dá tempo? Tem tempo? Não tem tempo. Tem tempo. Tem 5 minutos. Alguém quer fazer pergunta? Por Vem favor. cá que não tem microfone para chegar até aí. Olá, boa noite. Eu gostaria que vocês pudessem falar, como fã-clube, um pouquinho, tá bom assim? Falar um pouquinho sobre a nova série, a Discovery, se vocês, enfim, sabe, a impressão de fãs como vocês, e para estar no contexto da apresentação, se vocês acham que essa nova série tem capacidade de ser tão disruptiva quanto a série original, ou se ela tem capacidade de inspirar novas ideias, como as outras séries puderam fazer. É o seguinte, Discovery foi uma coisa, o Fernando até falou numa outra entrevista que teve agora há pouco, eu vou repetir e depois eu vou dar a mão para ele. Perguntaram para a gente se nós estávamos gostando da série. Eu disse que eu gostei de algumas coisas, não gostei de outras coisas. Aí ele falou que eu fiquei em cima do muro. E eu fiquei mesmo. Porque é o seguinte, a série ela está gerando, no meio do clube, dos apaixonados na série e tal, reações
discussões acaloradas a favor e contra. Eu acredito que Star Trek precisa da televisão. O filme, normalmente, ele tem uma coisa muito rápida. A série foi bem falada pelo Fernando, depois eu vou deixar ele falar. Você pode contar uma história de um jeito mais completo, em vários episódios. Em relação a Discovery, particularmente, eu acho que ela está resgatando muito da série com a repaginação do que é mais atual. Olha, a série tem seus méritos, mas fazer o que a série clássica, o que a nova geração fizeram em termos de evolução social, em termos de tecnologia, ela ainda não entrou nessa água. Parece que ela está tentando conquistar um público mais jovem no momento. Vamos ver se no futuro ela vai conseguir fazer isso. Mas, por enquanto, a gente não está vendo nenhuma super evolução. Porque você fala, ai, mas Fernando, pelo amor de Deus, tem uma mulher negra que é a principal atriz da série. Em 92 tinha um negro que era o principal ator de uma série de estrelas. Em 95 tinha uma mulher que era o principal atriz de uma série. Pra gente de Jornada nas Estrelas, isso não é novidade. Isso não é novidade. Eu não vou falar, nossa, é a primeira série que tem um afro. Não é. Não é, desculpa, gente. Ai, lindo, Star Wars acabou de colocar uma mulher e um negro como protagonista. Já fez isso nos anos 90, gente. Esse avanço social que as pessoas querem falar que a série deu, ela não deu. A gente já tá fazendo isso desde os anos 60. Agora, uma coisa que fãs como a gente se preocupa é de manter a franquia de Star Trek viva. E se eles precisam fazer aquele bang-bang, aquela ação, aquelas brigas, longe daquela reflexão filosófica existencial que as séries antigas tinham, para ganhar público, que seja. Me parece que tudo está indicando que na segunda temporada a tripulação vai funcionar como tripulação de verdade, que até agora não funcionou. Né? Então, como vocês viram, até no palco a gente tem as discussões acaloradas, não é? Se eu colocar agora para algumas pessoas defenderem, vocês vão ver uma discussão que não vai acabar mais. Não acaba. Mas vamos para uma nova pergunta ali, por favor. Boa noite. Eu recebi na mídia social aí falando que o Tarantino vai ser um novo diretor do próximo filme. Sim. O que vocês esperam de um filme? Estão falando que vai ser filme agora para maiores. Eu vou deixar o Fernando falar. Olha, tendo visto todos os filmes do Tarantino, eu espero o pé da Uma Thurman, né? Que dentro do filme dele tem o pé dela em algum momento, tá? Gente, o Tarantino, ele faz um estilo específico de filme. Vai encaixar com Jornada nas Estrelas? Não sei. Quero ver, eu sou curioso para ver. Fico com o pé atrás? Cara, eu fico com o pé atrás com tudo. Tudo que eles falam. Eles anunciam uma série nova, eu fico com o pé atrás. Você precisa me vender. Você não precisa, eu não sou aquele cara que, Tarantino, amo os filmes do Tarantino que ele vai fazer uma obra-prima. Cara, eu não sei. Eu adoro aquele filme do outro diretor lá e ele foi fazer. Eu não quero ficar entrando em briga. Na realidade, o Tarantino vai fazer a série, porque o Tarantino, em agosto do ano passado, ele deu uma entrevista para o Hollywood Reporter, né, num site, que ele mostrou que entende tudo de Star Trek. Ele é um trekker de carteirinha. E aí o J.J. Abrams, famoso, convidou ele para fazer a direção do novo filme. Aparentemente, ele convidou agora também um roteirista que é trekker e pode ser que saia alguma coisa legal daí. O nosso medo é ele colocar um vampiro ali no meio, alguma coisa do tipo. Eu ia entrar exatamente nesse mérito. Ele é um diretor brilhante e monta equipes maravilhosas. Eu acho assim, é difícil você encontrar alguém que não goste de um filme Tarantino, a não ser que não goste muito do estilo. Ele não dá ponto sem nó. Conhece Star Trek, ele vai adaptar o estilo dele, vai pôr gente do lado dele de confiança. Eu espero coisa boa. Não dá para esperar coisa ruim do Tarantino, desculpa. Para quem gosta do Tarantino, é uma maravilha. Mais perguntas, gente? Aqui, ali. Pronto. Vai, meu amigo. Oi, nem é uma pergunta, acho um complemento. Na política, a gente tem a utopia como não alguma coisa que a gente vai realizar de fato, mas que a gente vai usar para se inspirar no futuro. Talvez a ficção científica não seja exatamente a utopia do desenvolvimento tecnológico. Se você for pensar bem, temos coisas assim que hoje a gente não tem, como teletransporte ou naves interestelares, mas se você for pensar, até os anos 70 a gente também não imaginava um aparelhinho magnífico desse aqui numa série de televisão. Você sabe que você falou uma coisa interessante de naves estelares.
há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, Arthur C. Clarke, ele não é só escritor, ele é um físico famoso. Ele mostrou que é possível fazer uma nave interestelar. Mas, por incrível que pareça, o que bloqueou isso foi o acordo de não proliferação nuclear. Porque como que ele iria fazer a nave? A nave seria um escudo atrás da nave, e nesse escudo atrás, você explodiria várias bombas atômicas. O empuxo que ela daria, impulsionaria a nave a velocidades gigantescas. E não esqueça que no espaço não tem atrito. Então, na frente, nós teríamos outro escudo para quando você quisesse desacelerar, novas explosões atômicas. O grande problema é que ninguém sabia o que aconteceria com a radiação. Olha, eu acho que você tocou num assunto muito interessante, né? Porque você falou de utopia do futuro. E vendo a série Star Trek, eu acho que isso se encaixa perfeitamente, porque além do avanço tecnológico, houve um avanço social em paralelo muito interessante. E a ficção científica pode ir para um outro lado, pode ir para a distopia total. Então, eu acho que se você quiser imaginar um futuro otimista para a humanidade, uma humanidade unida, sem barreiras, sem preconceito, explorando o espaço. A gente tem Star Trek. Olha, se você imaginar o contrário, tem um monte de mundo distópico na ficção. A ficção está aí para todos os gostos, né? Para todas as imaginações possíveis. Eu acho. Assim, gente, existe uma famosa, um personagem do passado vai para Enterprise e pergunta como isso aqui aconteceu. E eles falam do mesmo jeito que tudo acontece. Um pequeno grupo de pessoas começou a acreditar que a gente podia mudar. E é assim que acontece qualquer coisa. Se um pequeno grupo de pessoas começar a influenciar outros, a gente fala, não, sim, o ser humano não é tão nojento se ele acreditar no futuro, e se nós nos unirmos como povo a gente consegue, vai chegar lá. Só que enquanto a gente tiver esses exemplos terríveis que a gente tem hoje, como, sei lá, programa número 1 de audiência é o Big Brother, a gente não vai chegar em lugar de porra nenhuma. Okay, this is my first campus party. I don't understand any Portuguese, but I love what you're doing here. And I want to say I love Star Trek also because it means that hope and positivity and diversity ultimately wins. And I believe that's the message we all need to hear. That is the greatest thing about Star Trek. Star Trek is a universal language. Yeah. Anyone, anywhere in the planet, you can make this gesture. Yeah. And the people know that we are united in Star Trek. We don't know. We believe in a better future for mankind. Ele basicamente falou, gente, que ele não entendeu nada do que a gente falou, mas ele gosta da Jornada nas Estrelas. Ok, is that... começa a falar inglês.